Aparecendo, né? Apareceu. Então, gente, agora eu pensei em mostrar para vocês três possibilidades de metodologia ativa agora com as questões digitais, tá? Então, um aplicativo que eu uso bastante é o Plickers. Eu vou mostrar o site aqui para vocês, alguém já deve ter ouvido falar. Ele está sendo muito usado, tá? Geralmente esses aplicativos estão saindo ali ou de países indo-europeus, ali do continente ali mais em cima da Europa, né, de países frios, Finlândia e por aí vai, ou dos Estados Unidos. Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas está vindo muito dali, né, geralmente. Gente, o Plickers é o seguinte, ele é um quiz, só que o que acontece? Ele tem algumas particularidades. Você não vai precisar que os alunos tenham internet, tá? E quem vai usar a internet aqui, ó, vai ser eu com o meu celular, pode ser um 4G ou um Wi-Fi da escola, e vai precisar ter um desktop aqui atrás também. Basicamente, gente, é um quiz comum que vai ser mostrado aqui no desktop aqui atrás para os alunos, né? Só que o que acontece? Cada aluno vai ter um código na sua mão, o que a gente chama de QR Code, né? E ele vai estar num bloquinho, né, na mão dele. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Dentro do site do aplicativo, deixa eu entrar aqui, só pela primeira vez do Google, para vocês verem. A gente vai aqui, né, digita Plickers. Todo mundo pode fazer o cadastro, é um cadastro gratuito pelo Google. Aqui eu não vou conseguir entrar sem estar na minha conta, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá, gente? Vocês vão clicar plickers.com, vai pedir um cadastro pelo Google, né, e vocês vão fazer. Aqui vocês podem ver que eu já fiz um quiz, né? Esse aqui, por exemplo, são das monarquias centralizadas, né? Vocês estão vendo que tem um quiz aqui, dá para vocês colocarem alguns GIFs também, né, que é bem legal. Beleza. Só que na hora de passar esse quiz para os alunos, para eles marcarem a questão, eles não vão marcar pelo celular. Vocês vão fazer interação por esses cartõezinhos que a gente chama de QR Code. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma parte dentro ali do site, que depois eu mostro para vocês, que vocês vão liberar esses cartões aqui. Vocês estão vendo? Então, vocês podem ver que aqui no meio tem um código, né? E aqui tem letra A, letra B, letra C e letra D, certo? Se ele responder letra A, ele vai jogar a letra A para cima. Se ele responder letra B, ele vai colocar o cartão letra B para cima, por aí vai. Esses cartões, pessoal, eles vão estar em PDF dentro do site, né? A escola pode pagar isso para vocês podem fazer isso por conta própria. Eu ainda na data dei a bobeira de não comunicar a escola, foi um pouco antes da pandemia, e acabei fazendo sozinho. Ficou na faixa aí de R$ 80. Eu fui à papelaria, né, imprimi esses códigos que está dentro do site de forma gratuita, né, vocês vão ver que tem de 50 até mais de 100, esse aqui está numa de 63, ó, 63 códigos. E o que acontece? Você vai imprimir, né, e vai pedir a plastificação dessa barrinha de código, tá? Então, vocês vão ver que vai ficar, então, eu não tô aqui com ele hoje em casa, porque eu deixei em outro lugar, mas vocês vão ver que vai ficar bem durinho mesmo, o papel não vai se danificar, né, porque vai ter o código dentro, né, ABCD, e vai ter o plástico que vai plastificar tudo e vai ficar bem durinho e dá para o aluno levantar. Então, o que acontece, gente? Nessa estratégia, vocês vão montar o quiz dentro do site, né? Então, aqui, por exemplo, posso pensar um 1007 aqui, ó. Colocar a sua questão, colocar as questões aqui que você pode, né, colocar como opção nesse quiz, né, só mostrando de novo aqui um pronto. Você vai mostrar isso pelo desktop, então o colégio, né, vai ter que ter um desktop, ou você leva o seu, né, o seu notebook, vai ter que ter um retroprojetor, né, para você mostrar isso, certo? Esse quiz. Você vai precisar ter internet, o seu celular também, e vou explicar como que vocês vão votar. Quer dizer, como é que vocês vão realizar esse voto com os alunos, né? Então, gente, na hora que vocês mostram o quiz para eles da questão, você vai basicamente, ó, pessoal, a questão é essa, né? Vai ler com eles, as alternativas são essas,
e vai pedir para os meninos votarem. Os meninos, cada um vão levantar o seu código, né, plastificado, letra A, letra B, letra C, letra D, e você vai entrar pelo Plickers dentro do celular, então você tem que adicionar ele como aplicativo, como app, vai abrir ele, e você vai perceber, gente, que vai abrir tipo uma câmera, como se você fosse tirar uma foto. E você vai pegar os votos dos alunos pelo seu celular, lá de cima mesmo do tablado da escola. Ou se tiver tablado ou não, né? Você vai passar seu celular e automaticamente o aplicativo vai pegar os votos dos alunos. Já a primeira interatividade que vai acontecer, os nomes dele... Ah, eu estou esquecendo de uma coisa. Mas deixa eu só adiantar isso, mas depois eu falo. O nome deles vai aparecer numa lista no desktop, deles já votando. Não vai mostrar a letra, claro, né? Mas vai mostrar todos eles aparecendo que eles estão votando. Aí você vai capturar todos, só isso já é uma interatividade muito grande com os alunos, eles vão gostar muito, né? Ver o nome deles aparecendo e tudo mais, né? Que ele está votando. Depois disso, gente, voltando aqui de novo, você vai mostrar a resposta certa para eles, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa. Aqui a resposta certa é a letra A, né? A centralização do poder na Espanha se deu mais tarde, só em 1469, quais eram esses reis e rainhas? Então, aqui a resposta é a letra A. Quando a gente termina o quiz, gente, ele dá toda um feedback para vocês sobre os resultados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu tentar achar. Opa. Reports. Isso. Tá vendo aqui, pessoal? Todo mundo consegue ver? Então, aqui, gente, são os meus alunos, né? Eu esqueci de falar para vocês só a etapa de que você vai criar também, nesse Your Classes, a sua classe. Então, você vai pegar a chamada, por exemplo, eu tenho 35 alunos nesse sétimo E aqui. Eu vou colocar igualzinho tá na chamada, né? Do 1 ao 35. Então, o Alexandre é o primeiro, o Arthur Bezerra é o segundo, o Arthur Lira é o terceiro, e vou ainda até o 35, normal. E cada código desse aluno vai ser o número da chamada dele. Então, vai casar certinho aqui na resposta dele dentro do aplicativo, né? E, gente, olha aqui para vocês verem. O aplicativo, ele tem detalhes, né, do acerto e do erro desses alunos. Aqui tem só um tipo de demanda, tá? Mas na hora que sai ao vivo, vocês vão ter um score ainda mais complexo, né, um resultado ainda mais complexo sobre o resultado desse quiz, tá? Então vai ter mais coisas que isso aqui até. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, beleza. É isso. Então, gente, vocês já tinham ouvido falar sobre esse, só para ter uma resposta de vocês. O Breno também, alguém já tinha ouvido falar do Plickers? Eu não, Lúcio, sua professora aqui não. Não conhecia também, não. É muito legal, gente, gratuito. Tem essa questão, porque às vezes é difícil, de o aluno não precisar usar seu celular. Então, vocês vão ver, por exemplo, que no Quizzes, que a gente vai trabalhar agora depois, eles vão ter que usar o celular, né? Então, você já elimina isso do celular. Você tem uma interatividade por um código, né? Que é um cartão que vai ficar na mão dele. E você trabalha o quiz atrás. Então, aí você está trabalhando qualquer tipo de matéria, pode ser uma revisão para a prova, é bem legal, inclusive, uma revisão para a prova. Você junta a ideia do quiz, né, dessa questão das interatividades com alternativas, você junta uma questão ali da interatividade tecnológica, né, porque você vai usar seu celular, vai identificar o código deles no QR Code, né, ele vai interagir com o QR Code também, né, e vocês vão ter uma aula muito interativa, né, geralmente você faz um suspense ali para revelar a alternativa certa e tal, tem todo esse controle, né, você vai esperar um pouquinho, né, para revelar a questão para eles. Então é um quiz que dá muito certo, viu, gente? É lógico que vocês vão bolar ele de maneira muito bacana, né? Não vai deixar o quiz ruim, né? Vai elaborar boas questões, mas é uma estratégia que no sexto ao nono funciona muito bem. Eu não usei ainda no médio, né? Mas eu creio que é bem possível, principalmente na primeira série e no segundo. No terceiro e no curso, sempre aquela questão pesada com o vestibular, né? Então não sei se funciona. Mas no primeiro e no segundo, ok, né? E no Fundamental 2, perfeito. Então, voltando aí, pessoal, só para vocês marcarem aí o site, mas vai ficar gravado também, né?
o site ele chama Plickers, tá? Você pode se cadastrar a qualquer momento, não tem problema nenhum. Primeiro, vocês vão criar, então, a classe de vocês. Então, eu tenho aqui 7º D, 7º F, por aí vai. Meus alunos estão aqui, né? E depois você vai criar aqui em cima, nesse New Set, o quiz de vocês, tá bom? E aqui, nesse Your Library, né, na biblioteca, na sua biblioteca, vai ficar aqui sempre gravado as aulas, você não precisa, os quiz, né, na verdade, você não precisa fazer de novo, vai estar sempre gravado, né? Então, essa é uma revisão, por exemplo, aqui da expansão marítima, que eu fiz, né? Tem várias questões, e ele é muito bacana, porque ele aceita GIF, né, que é uma coisa que os meninos vão pirar, né, eles vão achar bem legal. Né, então vou voltar aqui, beleza. E aqui vai mostrar nesses reports aqui, como eu mostrei para vocês, os resultados, tá? Aqui tá um pouco menos complexo, viu, gente? Mas como eu falei para vocês, no final do quiz vai ter um feedback, um feedback imediato, mostrando a quantidade de acertos, quantidade de erros, tá? Muitos professores às vezes não revelam isso, porque pode criar um pouco de competição entre os alunos, né? Às vezes acontece mesmo, principalmente algum aluno um pouco mais imaturo, do 6º ano, pode acontecer dele ficar tão empolgado que ele fica usando o seu primeiro lugar, o segundo, né, para ficar já fazendo bullying com outro aluno ali, né, falando, eu fiquei em primeiro, não sei o quê, mas geralmente tem dado certo, tá? Ele não tem como fazer de grupo, né, vai ter toda uma tabela do primeiro ao último lugar, mas é a questão ali de ter o jogo de cintura e dizer que não tem problema nenhum também, quem ficou em último lugar e tal. Então, eu creio que a interatividade desse, gente, é a questão do código, que é bem legal, né? Ele levanta esse cartãozinho do QR Code que você vai imprimir no site. Deixa eu só mostrar para vocês onde está isso no site. Tá aqui, ó. Você vai no Help, né? Deixa eu ver. É isso? Peraí só um minutinho, gente. Faz um tempinho que eu não vejo. Get Split Cards. Isso. Peraí, só um minuto. Peraí. Aqui, tá vendo, gente? Eu fui aqui em Help, certo? Get Plickers Cards, né? Os cards aqui, certo? Os cards Plickers. Você vai nele. Tem esse Standard Set of Cards e ele vai estar de 1 a 40 aqui. Vocês vão ver que sempre nesses aplicativos, para você avançar a quantidade, para você pegar muitos cards, eles vão cobrar, mas aí vocês não vão pegar essa parte, né? Pega aqui esse que é gratuito, ó. Beleza? E imprime eles, beleza? Então, esse aqui vai até o 40, por exemplo. Ele vai estar em PDF, você pode imprimir tranquilamente, tá? Isso aqui, gente, eu sugiro que vocês conversem com as coordenadoras pedagógicas das escolas que vocês trabalharem, né, para vocês não precisarem gastar, mas vai ficar em média aí 80, 90 reais esses cartões. Gente, funciona muito o Plickers, tá? É muito bacana. Eu uso bastante, né? Sempre dá muito certo. E eu uso principalmente em revisões, né? Já passei a matéria, né? Consegui várias experiências didáticas com os alunos, né? Eu uso no final para uma revisão, né? Um exercício que eu quero fortificar. Vocês vão gostar muito do feedback, porque além de mostrar os resultados, dá para você fazer uma correção ali de novo, de uma questão que eles erraram bastante, que mostra a porcentagem, né? Então, você viu que teve um erro, por exemplo, de 80%, você volta nessa questão de novo e faz de novo. Fala, meninos, nessa aqui a gente vai ter que ver de novo, porque vocês erraram demais. Né? Vocês vão ver que um fica perguntando coisa para o outro para responder. Aí, se você quiser controlar isso, também pode ocorrer, né? De você falar, não, tem que ser só individual e tal. Já aconteceu comigo de aluno de esquecer um QR Code, por exemplo, em casa, eu deixei uma pessoa em dupla, então o número 2 em dupla com outra pessoa, tá?
mas ocorreu normal. Então, esse é o Plickers, eu acho que é muito bacana vocês terem acesso a esse site, ele é totalmente gratuito, tá, gente? Só se vocês avançarem demais, né, para ter que comprar e tal, alguma coisa, mas eu acho que não tem necessidade, vocês podem imprimir os cartões aí de graça, tá? Então, site Plickers, beleza? Faz seu cadastro pelo Google mesmo, é importante ter uma conta no Google para esses aplicativos todos, porque senão eles não vão te liberar para você fazer o cadastro, tá? Gente, um outro quiz muito bacana, e esse tem muita gamificação, que são as estratégias aí dos jogos, né, tanto digitais quanto de tabuleiro, que o Breno comentou muito com vocês na aula passada, é o Quizzes. Esse aplicativo é impressionante, gente, porque ele traz várias demandas dos jogos mesmo, várias mecânicas, né? Esse aqui, gente, você pode baixar, tanto o Plickers quanto o Quizzes, você usa ele pelo desktop mesmo, né? De maneira aqui na sua barrinha mesmo, né, do navegador, e todos eles têm app de celular também, vocês têm que baixar eles para o seu celular, né? Beleza, gente, aqui no Quiz, vocês vão fazer o cadastro, né, assim como a gente fez no Plickers, mas ele tem uma lógica um pouco diferente para acesso. Vou entrar aqui no meu, beleza. Para você aplicar o Quizzes, aí já é um pouco diferente. No modo EAD, né, que eu estou usando bastante, inclusive, e que eu vou fazer com vocês aqui, vocês vão colocar o código depois, vou explicar para vocês, e vocês vão usar uma outra barrinha aí da internet, colocar o código, e vocês vão ver que todo mundo vai entrar, eu vou ficar como organizador do jogo, do quiz, e vocês vão fazer as votações de vocês, e vocês vão ver, gente, que ele é muito gamificado, ele tem algumas moedinhas que vocês vão receber, né, que você pode errar uma questão depois para poder acertar a outra, mesmo tendo errado, né, ele vai ter personagens, tem como jogar de grupo, tem como jogar de forma individual, então é um aplicativo muito rico, o Quizzes, tá? O que eu queria falar? Só sobre como vocês aplicam, né? Esse é um pouco mais complicado, a questão do acesso da internet, porque você vai ter que ter o desktop, né? Ou o seu celular com internet, seu celular pessoal, seja 4G ou da escola, e os alunos vão poder responder eles de modo presencial só pelo celular mesmo, ou se ele tiver um tablet, né, o que é muito raro nas escolas. Né, tem uma ou outra aqui em Goiânia que tem, eu sei que o Integrado já o tem, né, eu sei que o Ateneu Dom Bosco tem também, inclusive já trabalhei lá, e tem no Studium também, Pequeno Príncipe, mas são escolas bem específicas, né, que tem esse tablet. Geralmente não se tem, e geralmente cada vez mais o professor tem a liberdade, né, de pedir um dia específico para a coordenação pedagógica para que os alunos possam usar os seus celulares, tá? Então, vocês vão usar o quiz presencialmente, né, com o aluno tendo ou 4G no celular, ou ele tendo o Wi-Fi, que é mais legal ainda, né, porque ele não precisa ter o compromisso de ter um 4G, né? E você precisa de internet no seu também para aplicar esse quiz. Você pode aplicar ele, no caso do professor, tanto no seu celular ao vivo lá, ou no desktop, tá? Você nem precisa estar com o seu celular, não. Mas vamos lá, então, mostrar para vocês. Gente, vocês vão fazer a conta, mesmo passo do Plickers, tá? Ele vai pelo Google, tá? Sua conta do Google, pelo Gmail. Né, aqui tem minha biblioteca, ó, vocês estão vendo? Tem vários criados já, tem sobre feudalismo, sobre o Império Bizantino. Eu fiz um sobre a África aqui, o Império de Songhai e o Império de Benin. Tem o Islã na Alta Idade Média, que ficou bem legal, é uma matéria muito pouco evidenciada, né, no ensino de história, quando se estuda a Idade Média, né, então fiz uma só sobre o Islã, porque eu percebi isso, essa queda aí da Península Arábica, quando a gente explica a Idade Média. Fiz das rebeliões nativistas, do Getúlio Vargas, da administração da América Portuguesa, uma do Peru, que é bem legal também, e é bacana porque esse conteúdo tem muito nome difícil dos imperadores incas, né, Atahualpa, Manco Inca, então muita coisa que eles têm, né, que ter acesso, que está numa linguagem totalmente diferente. Gente, é bem tranquilo criar esses quiz, vou fazer aqui com vocês agora, ó, a gente vai sempre no Create aqui, né, monta o quiz, você vai colocar um nome para o quiz, então vamos colocar só um nome fantasia aqui hoje, viu, gente? Idade Média.
Idade Média, só para a gente brincar mesmo aqui, sem tanta compromisso, vai do século XV ao século, ou do século V, né, com a queda do Império Romano, até o século XV. Você vai colocar aqui a história, né? Beleza. Aqui, gente, vocês vão ver que tem opções de quizzes, né? Você também pode montar uma aula só com slides interativos com esse aplicativo, inclusive eu nem fiz ainda. Tem um que é de verdadeiro ou falso, esses outros eu nunca usei, mas são outras possibilidades, tem que ter uma resposta que ele pode dar aqui no pool, mas vamos ficar mais no simples hoje, que é montar o quiz mesmo. Então aqui, gente, só para dar um exemplo, você vai colocar então o seu quiz aqui em cima, quando se inicia, né, eu vou fazer bem bobinho, porque a gente está com pressa, né? Quando se inicia a Idade Média, né? Beleza. Aqui, gente, do lado, vocês vão ver que tem como colocar imagem e música também, tá? Então, já tem essa interatividade, ó. Você vai aqui, vai buscar uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo Idade Média, ó. Consegui aqui, Idade Média. Vou colocar bem a situação ali do camponês e tal, do servo, né? Opção 1. Vou fazer uma bem tosca mesmo, só porque tá rápido, hein, gente? Século IX, século IX, século V. Opa, vou colocar aqui o romano, né? Século V, século III, AC, século XV. Vai marcar para eles a questão correta, né? Vai colocar os segundos, tem de 5 segundos até 15 minutos, eu geralmente coloco 45 segundos ou 60 segundos, que é 1 minuto. Tem a opção de você colocar essa resposta também de forma dissertativa, aqui embaixo também. Geralmente eu não coloco, mas você pode colocar também, sem problemas. E vai salvar essa questão. Essa questão, então, vai ser uma questão já do seu quiz, tá vendo? Ela já tem a resposta certa, né? A partir do século V aí, 479, né? Cai o Rômulo Augusto, certo? O último imperador romano. Então, é o iniciozinho ali das tais invasões bárbaras e tal, dos povos germanos, né? Então, a questão é essa. Beleza? Então, gente, aqui é tranquilo, ó. Se for verdadeiro ou falso, vem aqui, ó. É verdadeiro ou falso que os servos eram submissos aos senhores feudais. Ó, bem simplesinha essa. Verdadeiro, falso. Beleza, você elimina essas duas aqui, tranquilo. Pode colocar uma imagem. Né, falei do servo de novo, deixa eu ver se tem outro aqui. Tem ele aqui, trabalhando na colheita. Você vai pegando essas imagens do Google mesmo, sem problema. É legal que vocês peguem sempre uma fonte também, né? Igual essa fonte aqui é um Iluminura, bem bacana, ó. Dá para vocês trabalharem isso com isso também. Coloca verdadeiro, né? Que é verdadeiro, e salvo. Gente, depois que vocês terminam isso, né? Vou só mostrar aqui para vocês. Vocês podem colocar também uma imagem aqui para representar esse quiz de vocês. Né, vou colocar aqui uma catedral da Idade Média. Coloca aqui a letra em português. Isso aqui não muda nada não, mas é só para você deixar bem arrumadinho mesmo. Então, coloca aqui em português. Beleza. Coloca a série, sétimo. Você pode escolher deixar público ou privado, que vocês vão ver que tem muito quiz que já está pronto dentro do quiz da sua conta. Vou deixar isso privado. Salvar. E apertar Done aqui, gente, para encerrar o meu quiz. Se eu quisesse, gente, jogar esse quiz, eu não vou fazer porque ele está muito mal feitinho, né? Se eu quisesse fazer com vocês, eu tenho duas opções aqui. Em EAD, eu já posso dar Start a Live Quiz, colocar da maneira clássica aqui. Vocês vão ver que vocês podem mexer em algumas coisas ainda aqui, ó. Você pode colocar um cenário Stranger Things, né? Que já é outra estratégia, né? Que o Breno comentou muito com vocês, né? E eu hoje de usar uma estratégia de usos públicos da história, né? Então, assim, muito difícil um adolescente não ter visto Stranger Things, né? Que tá na Netflix, né? Que fala sobre os anos 90 e tal, sobre monstros, né? E tudo mais. Você vai colocar aqui na opção Classic, avançar,
E da forma EAD, gente, como a gente está aqui agora, a ideia é vocês pegar esse link, né, o joinmyquiz.com, e colocar em outra barrinha aqui da internet, e depois vocês vão ver que vocês vão ter que colocar um código, no caso aqui é o 304012. Então, tanto da forma que EAD, quanto da forma presencial, né, que eles iam usar o celular, a diferença é que na sala eles iam ter a oportunidade de usar só o celular, né? Ou, gente, estou até pensando aqui agora, é uma coisa que eu nunca fiz e eu acho que pode ser feita, os alunos acessarem também computadores numa sala de informática. É possível, né? Mas aí tem aquela gestão de você ter que marcar coordenação, ter que sair, é um dia muito específico, né? Mas no cotidiano aí, se as escolas puderem usar o celular, eu acho que fica mais fácil a gestão da coisa, né? Então vamos voltar, gente, e jogar, tá? Opa, deu uma travadinha aqui. Dá para vocês também colocarem para casa, tá? Para eles resolverem em casa. Então, tem uma opção aqui que chama Homework. Você vai dar o código para ele e o Join My Quiz, né? E um código específico, e ele vai ter dias específicos para fazer essa tarefa de casa. Então, em vez de passar uma tarefa do livro, né, específica, você pode passar uma tarefa digital para ele. Então, olha aqui. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá. My Library, Idade Média. Tá vendo aqui Homework? Você vai colocar Homework, vai colocar até que dia ele pode fazer essa tarefa. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Ele pode fazer até dia, sei lá, 2 de outubro, em tal hora, continua, né? Vai gerar de novo um link aqui que você vai pegar, facinho, e vai gerar um código. Você pode pôr isso numa lista, por exemplo, para eles. Eu tô em AD, por exemplo, coloco sempre numa lista, e eles têm que fazer num prazo específico de tempo. Gente, lá vai ter todas as informações do aluno seu que fez, porque ele vai colocar o nome, vai ter a quantidade de acertos e erros. Então, tem todo um feedback que eu vou mostrar aqui para vocês, porque a gente vai jogar, tá? Então, eu vou jogar logo para não atrasar, tá bom, gente? Vamos escolher aí um tema que a gente trabalha muito, né? Então, acho que pode ser o feudalismo, né, gente? Que é um tema que todo mundo estudou, bem bacana, né? Vamos aqui dar start nesse quiz. Gente, como que vocês vão fazer? Deixa eu só voltar aqui. Lembrando que tem como jogar esse quiz tanto de forma em grupo quanto individual. A gente aqui, por enquanto, vai individual, até porque tem pouca gente, né? Vou colocar na maneira clássica, continuar. Aí, o que eu preciso de vocês agora? Gente, que vocês marquem que vocês peguem esse link, coloquem em outra abinha do computador e coloquem esse código depois, ou vocês vão abaixar o aplicativo aí no celular, para quem está só com o celular, na lojinha, né, e jogar pelo celular, é possível também. Então, vou colocar aí para vocês aí no bate-papo, joinmyquiz.com e o código 677219. Vocês vão ver que vocês vão subir aqui na minha tela, tá? Vão subir o nome de vocês. Tá vendo aqui que tá o Waiting for Participant, né? Esperando os participantes. Uma dica que eu dou, gente, não clica direto aí no bate-papo do Google, o Join My Quiz, porque tem chance de você sair do nosso Google Meet aqui. Copia ele e cola, tá? Em outra abinha da internet que fica mais tranquilo. Então, deixa eu dar aqui para vocês o código também. Tudo certo, professora? O que vocês tudo acharam? certo. Bacana. Tá processando Legal, aqui, né? meu. Parabéns, bacana, tô gostando. Esse é legal, né, Conceição? Muito legal. Vocês Muito vão legal ver que... trabalhar com alunos. Isso, vocês vão ver que ele está muito gamificado. Vocês vão ter situações de jogo mesmo dentro desse quiz. Medalhinhas que vocês vão ganhar, tem toda uma musiquinha específica, né? Ó, o Breno Mendes entrou. Sou competitivo. Já quero jogar, quero ganhar. Você é competitivo. Tá. Então, gente, ó, Join My Quiz, você pode copiar aqui, ó, colocar em outra barra. Deixa eu pegar o código aqui, eu quero fazer no meu computador. Tá. Quando você dá Enter no código, vai aparecer essa tela aqui, ó.
Enter a Joy-Code, né? Aí você vem no código, né? E aplica aqui, ó, onde está pedindo. Peraí, deixa eu só copiar o código. Lúcio. Deixa eu voltar, desculpa, que eu fiz aqui para mostrar. Aqui, ó. Está surgindo algumas perguntas aí no chat, Lúcio. A Luísa está perguntando se tem que fazer um login, que ela não está conseguindo entrar. Luísa, não precisa. Aquele login é só quando você for a professora, aí você vai montar a sua conta para montar o quiz, tá, Luísa? Aí agora você vai só colocar mesmo o site, tá diretão, joinmyquiz.com, né? E colocar o código direto, beleza? Então você não precisa fazer... Desculpa, pode falar, Breno. Imagina. Você está tentando com celular ou computador, Luísa? Só para a gente poder te ajudar melhor. Computador, é o mais prático, né, Lúcio? Só colar os links, né, que você disponibilizou. Isso aí, Luísa, você não entra no site do quiz direto, porque você não vai fazer o cadastro agora. Você vai entrar como aluna e jogadora. Então, você vai entrar com esse código aqui, ó, desculpa, com esse link do Join My Quiz, né? .com, colocar em outra barrinha do seu navegador e depois colocar o código 677219. Ok, já copiei. Já copiei, porque a minha internet tinha caído. Ok. Não, mas... Vou esperar você, Luísa, sem problemas. Feudalismo, hein? Gente, essa matéria dá uma confusão, Conceição, porque é muito difícil explicar que o feudalismo surge num território e num contexto muito específico ali com os francos, né? Porque tem essa imagem meio no senso comum, antes deles chegarem na escola, acho que vem de outros anos, né? De que o feudalismo se espalha em todas as penínsulas, né? A Arábica, ali no Império Bizantino, onde vai virar a Turquia, onde vai ser ali Bizâncio mesmo, né? Onde hoje está a Turquia. Só que não, né? É uma experiência muito específica ali do território do Franco, né? Do Carlos Martel, né? Depois do seu filho Pepino Breve, e que vira o famoso Império Carolíngio, né? Então, nasce ali muito especificamente, né? Porque eles começam a se relacionar mais com a Igreja Católica, né? De forma mais intensa, né? Então, essa experiência feudal do senhor feudal, servo, nobreza, especificamente do feudalismo, é uma região muito particular, né? Que eu fui ensinar a Península Arábica, fiquei muito surpreendido. Eu falei, gente, qual que é a relação, né, dessa Península Arábica aqui com Maomé, etc., né, com a Caaba, Medina, com esse feudalismo ali específico europeu, né? Zero, né, relação. Muito, muito, muito diferente, né, a experiência. É só coisa que eu tô lembrando aqui. Alguém que é expert, gente, está fazendo o processo. Então, em joinmyquiz.com, 677219. Tem uma pessoa que entrou só com o número aqui, não quis colocar o nome, hein? Eu vejo tudo, hein, gente? A Luísa já entrou, viu, Lúcio? Avisou aqui no chat. Tá. E, gente, lembrando que no final vocês vão ter todo um feedback de acertos, erros, dá para vocês recorrigirem a questão com os alunos, tá? É muito legal, vocês vão ver. Dá para vocês, por exemplo, fazer um teste avaliativo aqui, porque já tem isso te exclui trabalho, né, da escola, porque foge daquela coisa lá do papel, você tem que pegar, corrigir com a caneta, enviar para a escola de novo. Então, esse quiz pode ser usado para um teste seu, para uma atividade sua avaliativa. Você vai estar de forma automática no seu computador, você não precisa ficar mexendo com papel mais, né? Inclusive, dá um puto trabalho, né? Ficar mexendo só com papel. Então, alguém que espera aí, antes de eu começar, eu posso começar? Pode começar, Lúcio. Pode começar? Tá bom. Então, gente, vou dar um start aí.
Eu espero que vocês não fiquem, né, tão competitivos assim, tá? Porque esse aqui é sem ser grupo, né? Mas eu posso mostrar com grupo também. Mas vamos lá, então. Tem que enviar a resposta, né? Ó, mudei aí um pouco para Stranger Things, a música. Eu caí numa pegadinha aí, hein? Tem. Tô chateado que eu caí numa pegadinha. Tem um falso verdadeiro aí, eu acho que é meio... Qual que é o falso? Como que a gente responde? Ah, você vai escolher a opção mesmo, viu, Conceição? E se eu não souber responder? Tem que se arriscar. Sem problema, tá? Tá. Ok. Mas se eu souber responder, eu respondo verdadeiro. Se não, fake. Isso, você tem que dar alguma resposta, mesmo que você... Ô, Lúcio, quanto mais rápido responde, mais pontos ganha? Tem essa coisa realmente, viu, Breno? Além do acerto, tem essa pontuação por velocidade mesmo. Então é uma coisa que já é imposta pelo aplicativo, tá, gente? Não tem como a gente sair disso. E uma forma para a gente pode tentar aqui também dele se tornar mais coletivo, que é bem legal, mas às vezes os alunos ficam muito chateados, é colocar em grupos também. Só que aí uma pessoa do grupo paga pelo erro da outra, né? Então às vezes dá confusão. Mas é uma maneira de deixar o jogo mais coletivo também. Tem na opção de primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Quarto, quinto. Eles fazem um tal de top 5 aqui. Ou a gente deixa de forma coletiva também. A gente pode testar aqui, é bem legal também. Então, vocês estão vendo aqui, gente, que o professor, ele vê tudo, ó, ele vê as questões. Posso ver a lista. Lúcio, a única coisa... Posso fazer uma pergunta? Claro. Porque eu estou lendo aqui, por exemplo, nessas questões, a gente, como professor, não pode ficar questionando as questões, né? Por exemplo, quem monta as questões é o administrador do quizzes? Não, o que acontece? Tem duas coisas. Primeiro que você vai entrar no quiz com a sua conta, professora, e vai ter alguns exercícios prontos já. Mas eu nunca usei, assim, eu gosto de criar os meus. Então, por exemplo, naquele create lá do comecinho, você vai criar as suas questões mesmo. Você, com total autonomia, né? Como professora, vai criar o quiz do jeito que você quiser, colocar a pergunta que você quiser, a opção que você quiser e a imagem que você quiser. Ah, tá. Você explicou lá no início. Não, Desculpa. imagina.
Não, imagina. Mas, é isso. obrigada pela resposta. Tá. Mas tem aquela demanda de ter o exercício já pronto. Eu não gosto muito de usar porque o professor pode ter errado alguma coisa, né? Pode ter alguma coisa, sei lá, que você não se agrada, então eu gosto de fazer mesmo. Isso aqui, gente, foi uma revisãozinha com o primeiro ano, né? A gente trabalhou o feudalismo, né? E a gente fez uma revisãozinha com o primeiro ano, né? Para o finalzinho da aula, tá? Geralmente em formato EAD dura aí uns 15, 20 minutos, né? Saiu a música aí para vocês? Ou só para mim? Eu não ouvi, eu ouvi um sonzinho, depois não ouvi mais. Ah, parou. Eu tirei porque eu fui conversar com você, senão eu não escuto nada aqui, mas eu vou voltar aqui. Ah, ok. Tá. Essa musiquinha é bem anos 90, né, gente? Ó. 80, 90, né? Eu errei uma questão e fiquei em quarto, Lúcio. Por quê? Ué, uma questão só? Uma questão só. Ué, mas aqui tá aparecendo, Breno, que. Mas você marcou todas? Ah, peraí, eu achei que eu tivesse terminado. Nossa, eu dei muita bobeira. É, eu acho que quem fez 6 por enquanto foi o Rafael e essa pessoa que pôs o código aqui, 67. Eu achei que tivesse acabado. Ah, são 18. Quantos eu fiz até agora, Lúcio? Só que agora meu tempo foi lá pro alto, né? 120? Ah, 220. 2000 e. Ah, 2110, é isso? Ó, tem 18 questões. Eu só fiz 6 até agora. 3. Eu fiz 6, não foi? Pois é, mas uma coisa estranha que apareceu aqui foi que voltou de novo o seu, Conceição. Será que não resetou? Apareceu um negocinho aqui, eu fiz go it. Eu acho que resetou o seu de novo, voltou para o início. Ah, voltou para o início? Parece que sim. Ué, parece que não, parece que eu estou conseguindo avançar. Ah, é? Que não tá marcando aqui na tabelinha, mas
No final a gente descobre também aqui, sem Tá. problema. Porque eu vou encerrar e vai aparecer as marcações de vocês no feedback. Tá. Quem é o código aí? O 677219? Eu. É você. Então é porque você abriu duas, Conceição. Eu não vi porque abri duas, então. Ué. Tem o seu nome aqui embaixo, número 5, e o código de novo aqui. Só se tiver tem uma aluna que chama Conceição, não? Como é que é, Lúcio? Tem alguma aluna que chama Conceição, não? Não, sou eu. Então é porque quando pediu para pôr o nome, eu pus o nome, depois eu pus o código e depois pus o nome. Não, imagina, é porque você está com duas alunas aqui. Tanto o código, que está respondendo, e quanto a Conceição aqui, que respondeu uma, e o código respondeu 9 já. Você que mais respondeu. Uai. Sabe que eu vou ver se eu estou respondendo os dois. Peraí, tá? Deixa eu confirmar aqui. Eu estou aprendendo, eu sou aprendiz, tá? Eu não sou esperta igual os alunos aí, tá? É isso, Conceição, imagina. Gente, lembrando, eu aprendi esses aplicativos num curso que eu fiz olha para você ver como é que é as coisas, com professores de matemática. Foram professores ali, eles trabalham inclusive um é mestre em matemática, o Rodolfinho, eles trabalham ali no estúdio, no Pequeno Príncipe, né, que é um colégio bem bacana de Fundamental 2, né, e eles têm uma proposta muito interativa com jogos digitais, tá? É um colégio já para vocês pensarem aí numa referência aí de um colégio que usa muito jogo em Goiânia, né, que é o Estúdio em Pequeno Príncipe, né, então eu fiz um curso com eles, a gente aprendeu... Oi? Não, pode falar, depois desculpa te interromper, pode falar. Pode falar, não vou esquecer não. Essa escola, Estúdio, é uma escola nova, então, antigo Pequeno Príncipe? Isso, ela é esse Pequeno Príncipe, só que eles chamam de Estúdio a parte do Fundamental 2. Então, eles chamam do Pequeno Príncipe, né, do infantil ao 5º, e vira Estúdio do 6º ao 9º. Então, inclusive tem um historiador lá, que é coordenador e tá na nossa pós, qual que é o nome dele, gente? O Elbi, ele é aluno do doutorado da Faculdade de História, e ele é coordenador pedagógico do Estúdio. Sim, conheci ele. Chama Elbi. Eu acho que ele estuda o período medieval da Idade Média, se eu não me engano. Acho que o recorte dele é esse. E ele é um dos que puxa muito essa proposta lá, e quem mais se destacou lá, né, que ensinou para todo mundo, foram os professores de matemática. Aí, a gente teve um curso com 6 aplicativos. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui só 3, né? O Plickers, o Quizzes e o Quizlet. Mas a gente aprendeu, por exemplo, o Kahoot, que é muito famoso, né? Dá para fazer algumas estratégias também, tem muita gamificação. Tem o Socrative, que é um joguinho bem legal também, que também dá para jogar de grupo, é um legal que não fica tão individual. Deixa eu me lembrar aqui. 3, 4, 5. E um outro aplicativo, deixa eu lembrar aqui qual que é que a gente aprendeu. Socrative, Quizzes, Kahoot, Quizlet. Já estão no finalzinho aí? O que vocês acham? Eu estou fazendo só como Conceição, tá? Agora. Mas eu acho que pode caminhar, porque senão vai atrasando muito, não? Tá, eu tenho que ir até no final. Não, era legal só pra gente... Vocês podem até marcar rápido aí, não precisa nem acertar nem nada, só pra gente ter a demanda mesmo, assim, do final. Nossa, mas como o professor vai marcar rápido só pra... não, aqui agora é só pra gente ver a estratégia. De ler e acertar a questão. É jogo mesmo. Nossa! Breno, tem a ver com o texto que os alunos viu, o espírito do jogador. Olha como a gente entra no espírito. Eu não quero marcar qualquer uma só para ver, eu quero marcar a verdadeira, a correta, quero ler, quero interpretar, quero analisar. É coisa mesmo de professor. Não, imagino. Não tem nada, não. Era só para, assim, como é que se diz? Para a gente ver esse final aqui, que dá um feedback, vocês vão ver que dá para ver muitos detalhes das questões, é bem legal. Terminei meu jogo aí, ó. Agora
Atualizou o ranking. Ó, sem pensar nas colocações hoje, hein, gente? Você viu que já fica competitivo, né? Ai, ai. Deixa eu voltar aqui. Hotmart. Então, mais uns 3 minutinhos para eu voltar. Ele dá a oportunidade de você responder de novo a que você errou, né? Bem legal. Isso, tem uma gamificação, Breno, que ela te dá alguns poderes, assim. Isso tem a ver, por exemplo, se você iniciar respondendo 2, 3 questões rápidas, ele vai te dar uns bônus, né? Então, você pode ganhar algumas moedinhas, né? Ganhar alguns tesouros. Isso vai variar de jogo para jogo. Eles vão mudando, porque lá no iniciozinho eu escolhi a versão Stranger Things, mas tem outras versões, né? Então, as gamificações mudam um pouco. Deixa eu só mostrar aqui. Qual o prêmio que você vai dar para os líderes? Pois é, tem isso ainda, né? Tinha que ser uma Já, paçoca, não? Se fosse presencial, você tinha que dar uma paçoca. isso, os alunos cobram isso muito, viu? De dar um prêmio mesmo. Isso é muito forte mesmo, olha só, hein? Eu ia cobrar uma Até isso paçoca se fosse presencial essa aula. pode ser. Eu ainda não tive a oportunidade, ô Breno, porque quando eu comecei a trabalhar de forma mais intensa, veio a pandemia. Porque eu comecei justamente ali no início, em fevereiro, março, né? E quando eu comecei mesmo, acabou. Eu falei, ixi, cara, já era. Mas, ó, um outro que eu esqueci de falar para vocês, o aplicativo que eu também aprendi, foi o Mentimeter, né? Então, se a gente fizer uma aula outro dia, ó, dá para trabalhar o Quizzes, o Kahoot, né, o Socrative, o Plickers que a gente já falou, o Quizlet, que eu posso explicar ainda hoje se der tempo, o Mentimeter, e ainda tem outras estratégias aqui de raspadinha premiada, de experiência com alguns adesivos, com Instagram também, mas que eu ainda não apliquei, nem eu estratégias, tá? Gente, eu posso terminar então? O que vocês acham? Acho que sim, Lúcio. A gente Em já. primeiro lugar, o Breno ficou em primeiro lugar. Ó, vocês vão ver que tem um finalzinho, ó, dá uma olhada. Peraí, só um pouquinho. Você vai lá em End, né, encerra, e ele vai avisar aqui os campeões, os 3 primeiros. Uh, Para além disso, gente, olha o feedback que você vê no desktop de maneira automática. Tá vendo? As questões acertadas, a porcentagem, né, o nome das pessoas. Você pode enviar o resultado por e-mail, tá vendo essa cartinha aqui? E a gente pode enviar por e-mail também para os participantes. Aqui tem as questões que você pode voltar no computador, no retroprojetor, e voltar nelas, ó, igual essa aqui, não teve nenhum erro, né? Mas você pode voltar de novo e mostrar a resposta certa. Então, aqui mostrar a resposta, né? Vai mostrar o verdadeiro, né? Que está a verdade aqui. Mostra o quantitativo de pessoas que fizeram, né? 83%. Então, vocês percebem, gente, que é bem, né? É bem detalhado, né? Aqui dá para mostrar os erros, ó. Dá para mostrar que 2 pessoas, né? Erraram essa, aí você vai de novo na resposta, ó, e evidencia, repete com os alunos, né? A questão. Tá vendo? Então você pode abrir a questão, voltar, responder ela de novo. Isso tudo numa aula fica muito legal, tá? Você usa como um recurso mesmo, didático ali do momento, né? Eu não sei porquê, mas ela saiu aqui, tá? Como é que se diz? O quiz de vocês, ele saiu. Deixa eu tentar ver. Ah, reports. Ah, não, consigo voltar aqui, tá vendo? Se eu for no reports, eu consigo voltar no resultado de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá aqui. Se vocês fizerem 27 minutos, né? Tá aí o Breno aí, grande campeão, as questões aqui.
né? Dá para vocês verem aqui o ranking, tá vendo? Todo detalhado. Isso aqui vocês podem usar no cotidiano da escola, gente. E o que mais? Dá para você ainda fazer um download desses resultados. Gente, olha aqui. Download. Vai por Excel aqui, ó. E você pode ter uma demanda total aqui dos resultados, ó, de vocês. Uma outra documentação. Além de poder printar também as questões em PDF, ó. Tá vendo? Sai tudo em PDF. Então, gente, é um aplicativo muito rico, né? Dá para fazer até prova com ele. Né, tá vendo? Ele sai as questões bonitinho aqui, ó, todas as imagens que você colocou, ele já monta, né? Ô, Então ele Lúcio, consegue. Oi, Breno. alguém perguntou aqui no chat como faria para voltar para o jogo. Aquele código, depois que o jogo encerra, ele não serve mais, né? Isso, ele é expirado. A não ser que você coloque o homework lá naquela possibilidade que eu falei para vocês. Que é. Aí o código ele dura por uns dias, sabe, Breno? Mas esse jogo online EAD ou presencial na sala vai gerar um código que, pós-final do jogo, ele vai acabar mesmo. Mas o professor tem o poder de ter esse jogo gravado nas suas listas, nos seus reports aqui, ó. Então, olha aqui. 6 pessoas jogaram, né? Foram vocês. Foi essa aula aqui, ó. Isso aqui nunca vai sair daqui, vai ficar gravado. Eu tenho o resultado de vocês com todas as questões, né? Tudo ao domínio do professor. O professor tem esses dados, vocês não vão ter, né? Mas eu vou ter todos eles. E mais legal, eu posso repetir sempre esse quizzes, né? Em outra aula, em outra escola, tá? Eu não preciso fazer de novo, fica gravado, tá? Então eu tenho esse do feudalismo, tem esse do Império Bizantino, que eu acho que é um assunto que deve ser muito falado em sala, os meninos confundem muito onde onde está o Império Bizantino, né, com a sede lá em Constantinopla, né, com o Império lá do Justiniano, século VI e tudo mais, é um assunto que eu vejo muita dificuldade na sala. Acho que justamente porque o livro didático, anos atrás, Conceição, ficou focando muito nessa experiência feudalista ali onde está territorialmente na Europa, né, esqueceu dessa parte ali, Ásia e Europa, né, com o Império Bizantino, então eu vejo muita dificuldade dos alunos com esse assunto. Né? Aí fiz, pensando nisso, só sobre o Islã na Alta Idade Média, né? Com Maomé, com a Península Arábica ali, que foi um período muito rico, também pouquíssimo falado, é legal de fazer os quizzes, né? Então, gente, vocês podem se divertir muito aqui, criar os seus quizzes do jeito que vocês quiserem, deixar tudo gravado, né? Vocês têm os feedbacks gravados também com vocês, né? Sempre, e é um aplicativo gratuito. Problemas que a gente vai ter com esse aplicativo. Primeiro, escolas ainda que não veem com bons olhos, né, essas intervenções, vai acontecer. Né, eu ainda não trabalhei numa escola que fez resistência, mas eu escuto alguns colegas me dizendo que alguns vão fazer, né, principalmente com as questões digitais, tá? E os outros probleminhas são de ordem técnica mesmo, né, técnica, financeira e por aí vai, que é a questão de faltar internet na escola, né, ou o aluno não tem o 4G no celular e tudo mais. Essas são questões tanto técnicas da instituição quanto questões econômicas mesmo e sociais, né, de um problema de acesso mesmo e tudo mais, né. Mas numa situação onde vocês consigam o mínimo de acesso, eu acho que é uma boa alternativa, porque o professor não vai ter gasto, né, usando esse aplicativo, ele vai precisar aí do recurso realmente do celular e da internet. O quiz é muito gamificado, né? Então eu acho que é uma bela estratégia, ele é mais gamificado, que é o que o Breno falou com vocês, né, nas aulas passadas, do que o Kahoot até, que é o aplicativo mais famoso. Então vocês vão ter, como o Breno falou, explicou na aula passada, várias mecânicas de jogo, né, presentes no quizzes, né, e de forma digital. Isso é um sucesso 100%, viu, Conceição? 100%. Entendi. Principalmente do sexto ao nono aí. Estou usando no primeiro ano também, né, não usei ainda no segundo e terceiro, mas do sexto ao nono é sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse aí, é legal, né? Nossa, super bacana, muito bacana. Legal, né? Legal demais. Acho que é ótimo para revisar conteúdos, né, Lúcio? Isso.
Fazer Muito. uma Eu geralmente revisão assim antes da prova. Isso, eu geralmente faço isso mesmo. Eu uso geralmente para revisões, para reforçar algum conteúdo, principalmente esses conteúdos que ficam à margem no livro didático, né? Então, um caso clássico da Idade Média, se eu fosse citar, é excluir um pouco a Península Arábica, né? Aparecer menos o Império Bizantino e, sobretudo, África e China, né? É como se não tivesse havido, né? Idade Média nessas regiões. Então, já é justamente o momento de você colocar ainda mais um assunto desse num quiz, ou lógico, né, colocar na sua prova também e tudo mais, né, porque são assuntos que vão estar em menor quantidade no livro didático. Mesmo em livros bons, viu? Eu tô com um livro, por exemplo, do Cláudio Vicentino 2020, não, 2019, e mesmo ele tendo uma proposta, por exemplo, mais avançada, ainda se tem perdas, né? E isso deve ser um debate que vocês discutem muito, né, Conceição, de como esse sim de história Sim, demora para chegar ao livro didático, né? Na BNCC e tal, é uma luta, né? porque a revisão dos livros didáticos acaba que sendo... Agora, nas últimas revisões, eu percebi que o livro avançou-se muito, mas acabava sendo uma coisa assim, de uma revisão muito mínima, que não avançava nessas metodologias ativas de aprendizagem. Agora, eu acho que nós estamos vivendo outro tempo muito diferente, que eu acho que vai avançar muito. Mas eu gostaria, complementando a questão do professor Breno, eu gostaria de perguntar outra questão a você, Lúcia. Quais os momentos que você faz esses tipos de aula? Só de revisão de conteúdo, ou você faz mais ou menos esse tipo de aula, essa metodologia de aula com os alunos? Tá. Essa do quiz especificamente ganha em quantidade quando eu faço revisão para a prova ou uma revisão de um conteúdo que eu quero que eles foquem muito, porque geralmente é um conteúdo que eles estão com dificuldade ou aparece pouco no livro didático. Mas eu também uso em finais de aula. Então, por exemplo, a gente teve uma aula com boa participação, por exemplo, sobre a Idade Média, foi bacana aqui por EAD, ainda no finalzinho, que vai ser rápido, né, eu peço para eles acelerarem um pouquinho, uns 10, 15 minutos no máximo, eu jogo um quiz com eles online. Então, com aquela ideia realmente de não só jogar uma brincadeira ali, um lúdico, né, no finalzinho da aula, mas para reforçar o assunto. Então, dá para ser dessas duas formas. Como o Breno falou, é muito legal para fazer revisões e para focar, assim, antes de testes, né, e tudo mais, porque é mais objetivo, né, tem essa coisa de escolher a questão e tal, ele tem que escolher as alternativas, né. Ou você usa no finalzinho de aula, não precisa ser sua aula inteira, né? Você pode dar a aulinha com ele participando ali, seja no AD ou no presencial, com alguma outra estratégia, que nem seja esse quiz, né? Uma outra estratégia, e usar o quiz no final como uma outra estratégia, né? Que não tem o foco central no quiz, mas ele aparece durante a aula de alguma forma. Né? Então eu faço muito isso. Geralmente em finais de aula, quando ela está encerrando, quando os meninos já estão ali, já mais, né, perdendo o foco, aí vem o quiz e anima de novo. Mas, assim, então, quando a gente discute as metodologias de aula, a gente vai ensinar as metodologias de aula para alunos, para estagiários, a gente vai sempre dizendo isso aí. Nunca uma aula expositiva o tempo todo, porque os alunos não suportam, você mesmo disse isso aí. Várias aulas em que alunos preparam, os estagiários preparam, a gente sempre estava colocando isso aí. A aula expositiva agora, ela deve ser tantos minutos e depois outras atividades. A gente vai mesclando atividades com parte da aula, com metodologia da sua aula, né? Uhum. E além essa metodologia, achei ela extremamente importante, mas não para as aulas na rede privada ou na rede municipal ou estadual são de 60 minutos, né? Uhum. Geralmente 50, né? 50? Ah, tá. Geralmente.
Na rede municipal de ensino, o tempo didático, o tempo de aula, a carga horária é 60 minutos. Acaba virando 50 minutos, porque até chegar o aluno, a professora, organizar a sala, começar a aula, aí acaba sendo aula de 50 minutos mesmo, né? Nesses 50 minutos, vamos supor, aí você dividiria as atividades dentro de uma metodologia de aula, como você falou, incluindo essa atividade numa aula presencial, tipo assim, 15 minutos, os últimos 15 minutos da sua aula, seria isso? Isso, perfeito. Por exemplo, vamos pensar aqui uma aula de sexto ano, onde eu usaria duas metodologias ativas na mesma aula. Primeiro, se eu fosse trabalhar, por exemplo, vamos pensar aí, conteúdo do sétimo ano, um continente africano mesmo, o Reino de Benin, por exemplo. Vou trabalhar com eles durante, assim, 10 minutos no máximo, mostrando algumas fontes, né, no computador, muito mapa, né, acho uma estratégia legal do continente africano, até porque muita gente acha que, né, a África é um país, né, mostrar ali o território, mostrar que é simplesmente o território, né, tem mais países, inclusive, né, tem 54, né, que foram se formando. Então, assim, por exemplo, ficar ali 10 minutos numa estratégia com mapas, por exemplo, mostrando a região, a cultura que estava ali, geralmente mostrando algumas fontes, 10 minutinhos no máximo, depois mais 15, 20 minutos, né, com uma empatia histórica, por exemplo, um exercício de cognição sobre o Reino de Benin, que eles possam participar, seja em grupo, ou seja de forma individual, né, então já é uma metodologia ativa, né, e em terceiro lugar eu posso fechar com um quiz nessa aula sobre o Reino de Benin de novo. Então, assim, as duas, eles vão me ouvir, assim, basicamente 10 minutinhos, é lógico que pode fazer pergunta e tal, mas assim, né, vou ali mostrando as fontes, o mapa, né, posso mostrar um vídeo sobre o Reino de Benin também, sempre trabalhando ali aquela questão, né, de tentar identificar que o continente africano é muito mais complexo do que a gente imagina, né, cheio de reinos, né, eles tiveram escravidão também, né, tem culturas politeístas que não tem nada a ver com, né, com o cristianismo, por exemplo, que vão colonizar eles aí, né, a partir do século XIX e tudo mais, até antes, né, no século XV, ali Portugal, por exemplo, né, com Diogo Cão, né, por exemplo, ali em Moçambique, né, então, mas depois dessa passagem, né, tô lembrando aqui de uma aula que eu fiz, Conceição, muito mapa, por exemplo, nos 10 primeiros minutos, mostrando esse reino de Benin, muito mapa mesmo, mostrando território e tudo mais, tanto o mapa político atual, mostrando os 54 países, quanto o mapa dos reinos antigos, né, para eles verem as mudanças territoriais também, mais 15, 20 minutos com essa empatia histórica que você vai criar, né, que o professor vai criar, se apropriando do conteúdo, mas criando aí toda uma questão criativa, né, com esse exercício. Então, por exemplo, você pode ser um líder do Reino de Benin, né, você pode ser uma pessoa de uma casta inferior, né, de um estamento inferior nessa sociedade, então você que escolhe isso, né, cria um exercício sobre isso e pede para os alunos, por exemplo, criarem uma narrativa aí de 5, 6 linhas, eles sempre vão perguntar isso, quantas linhas, professor, né, tal, não, no mínimo 5, 6, né, e onde ele tem que criar uma narrativa com começo, meio e fim, por exemplo, se imaginando nesse personagem histórico, seja do Reino de Benin, seja de um estamento inferior, seja um trabalhador comum e tudo mais. Esse exercício pode falar de religião, pode destacar arquitetura, pode destacar território, esses 6 que vão escolher. Então, ficaria aí 15, 20 minutos nele e poderia encerrar com um quiz digital, por exemplo. Essa aula seria uma aula, assim, muito com 100% de aproveitamento. Os meninos iriam gostar bastante, com certeza. Né? Você não ficaria só no expositivo e também não usaria só um tipo de estratégia, né, Conceição? Como você falou, daria para usar aí 3 metodologias com eles, né? 2 ativas diferentes, né, entre elas, né, uma não digital, uma digital, e, num primeiro momento, também usando ali sua criatividade, né, como professor, tentando relembrar da melhor forma possível esse Reino de Benin. Uma outra estratégia que eu usei para a África, como eu mostrei para vocês, o continente africano, foi trabalhar muito esses usos públicos que existem sobre a África, né? E um dos filmes que eu achei que todo mundo viu, que é Criança, esse Kirikou e a Feiticeira. Eu fiquei até impressionado que os meninos tinham visto esse filme. Eu não tinha visto, né?
E foi uma cobrança, Conceição. Um aluno meu falou, professor, você conhece o Quiricu? Numa aula que eu não tinha dado o Quiricu, né? Eu falei, não conheço o Quiricu. Ele, não, professor, você está brincando que você não conhece o Quiricu. Eu falei, não conheço. Aí eu falei, não, gente, vou pesquisar esse filme. Pesquisei esse filme e transformei esse filme no início de uma aula sobre alguns reinos africanos, né? A gente tem que trabalhar vários, né? O Benin, Monopotapa, ali em Zimbábue, por exemplo, que vai ter outro reino ali, né? O reino do Congo também, né? Então, eu acho que seria uma boa estratégia, viu, Conceição? Variar essas várias metodologias e sem perder, claro, o contato com as fontes históricas, né? Então, por exemplo, Exatamente. no início, nessa questão dos mapas, por exemplo, mapas críticos, né, que mostrem a ocupação do reino, né, que depois mostrem o mapa político atual, né, com a transformação territorial, né, você pode trazer uma representação de pintura sobre esse reino do Benin, trabalhar ela ali, né, pode trabalhar os vários estamentos que estão por ali, que os alunos vão achar um pouco estranho, por exemplo, descobrirem que tem reino, por exemplo, na África, né, porque até o momento eles tinham pesquisado mais continente europeu, né? Então vão falar, nossa, mas teve reino também no continente africano, né? Tira aquelas imagens, por exemplo, de que a África é um lugar, um continente de pobreza, etc., né? Que não tem nada a ver. O reino de Benin, por exemplo, foi muito rico, né? Teve várias lideranças que tiveram vários, né? Vários potentados aí de dinheiro, etc., que o dinheiro deles da época. Então, já é possível trabalhar essas questões, né? Tirar esses estereótipos da cabeça dos alunos e tal. E usar depois duas metodologias ativas como suporte, né, de maneira criativa, mas sempre com essa preocupação de usar boas fontes dentro delas, né? Com certeza, boas perguntas para o quiz, boas respostas, né? Tentar usar uma imagem que já seja fonte. Então, tinha muita iluminura ali, né, naquele quiz que eu usei, por exemplo, eu tirei de uma fonte específica, né? Eu não sei pronunciar o nome dele agora, mas é um livro de iluminura bem famoso da Idade Média, do Berle, alguma coisa assim, que tem as iluminuras lá da Idade Média, né, mostrando o cotidiano. Então, tentar sempre, né, fazer esse jogo da ciência, como você falou no começo, né, Conceição, de uma matéria, né, que é científica, que tem esse interesse científico de mobilizar diferentes consciências históricas, diferentes ideias desenvolvidas, de ideias históricas sobre o passado, mas, ao mesmo tempo, se apropriando desses suportes criativos, né, seja ele digital ou não, e deixando o aluno mais ativo, né, criando coisas, construindo junto com você. Ok. Mais alguma coisa, gente? Lúcio, mais alguma questão? Pessoal da sala, parece que tem poucas pessoas na sala. Breno, mais alguma questão, Breno? Alguma pergunta? Não, acho que só agradecer ao Lúcio pela disponibilidade dele. Foi uma excelente aula, acrescentou bastante a nossa formação e fica com gostinho de quero mais, né, Conceição? Acho que vai haver novas oportunidades em que a gente vai poder convidar o Lúcio. Tenho certeza que todo mundo foi muito enriquecido com a apresentação de hoje. Eu também gostaria. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Lúcio e dizer assim, que aprendi muito com ele nessa aula e ficamos em aberto para outros momentos, outras oportunidades. E, Lúcio, muito obrigada por sua disponibilidade. Está dando um eco, gente, está meio ruim. E a única coisa que nós podemos dizer agora, né, Breno, é dizer muito obrigada pelo aprendizado que você nos passou. Você sempre foi um aluno muito, muito dedicado, muito atento, e eu sabia que você seria um excelente professor. E, assim, na sua vida aí no todo, tá? Então, obrigadíssimo. Vamos te convidar mais vezes e vamos te oferecer um certificado, além do agradecimento, assim,
que nós temos a oferecer como universidade pública é um certificado da sua participação conosco, para você colocar no seu currículo, né? E dizer que o trabalho que você nos ofereceu aqui hoje, para nós professores e futuros professores, tem muito, assim, traz para mim, um resultado muito grande de como você foi aluno e de como você é como professor. Assim, eu nunca imaginaria essa possibilidade desse trabalho que você está criando para desenvolvendo aí em sala de aula com os alunos. Então, parabéns por esse trabalho. Continue na nossa caminhada, na nossa luta no dia a dia. Ser professor é uma escolha que fazemos pela vida também, como idealismo. Claro que precisamos também do nosso troco, nossa moeda, e isso a gente vai conquistando aos poucos nos nossos espaços, mas eu acho que o idealismo é uma coisa assim que ninguém pode nos tirar, esse idealismo de ensinar e de ver alguém aprendendo conosco. O que você nos trouxe hoje, para mim, assim, me gratifica como sua professora, tá? Como quem foi sua professora de estágio, pelas várias conversas que tivemos no corredor, e, assim, pensar também nas nossas falhas como professor, e como você disse aí no início, como você foi aprendendo. E é isso mesmo. Estágio, eu digo sempre a vocês, que estágio é um pequeno exercício de jardim de infância, que o aprendizado se dá mesmo na trilha de um caminho. À medida que você vai trilhando esse caminho e vai buscando avançar nesse caminho, né? E você tem demonstrado isso ao longo dessa sua trajetória aí, nesse caminho como professor. Aí eu digo que gostaria muito de combater uma mensagem que recebi ontem, que nem a distribuí, sobre a fala do ministro da Educação, que quem virou professor é porque não teve outras oportunidades na vida. E eu queria dizer que quem opta por ser professor não é porque não teve outras oportunidades na vida, é porque ensinar é um prazer muito grande. Muito mais do que ser um secretário de educação, um ministro de educação, que foi indicado politicamente e não sabe o que é o chão da escola. O que é o chão da escola, com suas problemáticas todas. O chão da escola é a partir de um currículo real, de um currículo oculto e de um currículo oficial. Quem sabe são vocês, professores, que estão na sala de aula, que estão dentro da escola no dia a dia. Então, eu gostaria de combater o ministro da Educação que eu recebi ontem, a mensagem que eu recebi ontem, na minha fala, e acho que a sua aula aqui para nós hoje representa um protesto a essa mensagem do ministro da Educação. O seu aprendizado enquanto professor, o que você tem praticado aí no exercício da profissão docente, vale muito para a gente. Tá, Lúcia? Muito obrigada. Viu? Eu gostaria de encerrar passando a palavra ao Breno e aos demais alunos que estão na sala, se quiserem falar, fiquem à vontade, tá, gente? Obrigado pelas palavras. Só registro que tem duas perguntas no chat aí para você. A Luísa falou que quando você patentear esses jogos que ela vai querer usar. E o Rafael quer tirar uma dúvida sobre as escolas que você dá aula. Acho que você comentou, né? Mas se puder repetir. Acho que ele deve estar tentando mapear quais que dão essa abertura, né? Isso, vou falar. Luísa, sobre patentear, eu nem sei como eu vou fazer isso, né? O meu amigo, ele trabalha mais com jogo, eu acho que ele vai me orientar um pouco melhor nisso,
para além disso, eu pensei num projeto também ligado a esse jogo, no sentido acadêmico, né, escrever um artigo sobre ele e também pensar numa possibilidade de criar algumas palestras sobre ele também, né, ligado a esse jogo. Então, construir esse jogo, depois de patentear, né, montar até palestras mesmo como é que se diz? Montar um projeto mesmo sobre esse jogo, né, porque seria uma homenagem ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, uma homenagem científica mesmo a esse tema também, é um tema que fala sobre a origem dos humanos, né, na Terra, né, é um tema muito importante e eu creio que o Museu Nacional do Rio, né, é simplesmente o museu mais importante, né, do país, então seria uma homenagem ao descaso político, né, histórico que ocorreu também, né, com ele tempos atrás, né, e então não se preocupe aí que isso vai ser rápido, talvez até sem te patentear eu te envio isso, não tem problema nenhum, tá bom? Mas lembrando que você também pode tentar criar, principalmente com amigos seus, colegas que estão mais nessas áreas da comunicação, né, e das artes, eles são muito bons nisso, então eu consegui montar esse jogo mais porque eu colei com um amigo do design do que por mim mesmo, né, porque eles fazem isso em segundos, é uma coisa impressionante. Eu dei a ideia e o texto, ele já transformou em jogo de tabuleiro. Então, beleza, Luísa, valeu. Sobre o Rafael, eu comecei numa escola estadual em 2015, né, de contrato, depois chamava Cultura e Cooperativismo, na cidade de Jardim, depois eu fui para o Ateneu Dom Bosco, e é uma escola que tem abertura do sexto ao nono, tá, para tecnologia, uma das poucas escolas que tem tablet, por exemplo, né, eles são muito abertos a metodologias ativas, né, então o Ateneu Dom Bosco ali é aquela... Os meus escola sobrinhos católica. estudam nessa escola. Eu vejo a metodologia deles. É bem bacana. Eu fiquei lá um ano, né? Fiquei lá um ano, muito bacana, né? É uma escola muito grande, ela está se reerguendo, porque ela já foi bem maior, né? Teve mais alunos desde da década de 40, mas ela teve algumas crises econômicas e tal, mas ela está se reerguendo. Mas hoje eu estou no Agostiniano, no setor Porto, que é uma escola que mistura, né? É uma estética, assim, tradicional com moderna ao mesmo tempo, eles misturam e eles estão se abrindo cada vez mais para as metodologias ativas, então é um lugar que é possível, sim, trabalhar com metodologia ativa, né? E eu destacaria todas as católicas com esse perfil, tá? Principalmente no Fundamental 2, viu, Rafael? Você vai ter o Externato São José, o Ateneu Dom Bosco, Santa Clara, que mais? Maria Auxiliadora, ali na 84, o Marista, né? Todas essas escolas estão abertas. Pode falar, Rafael, desculpa. Perguntei justamente porque eu trabalho no Agostiniano, né? Eu não sou professor, mas eu participo da monitoria, inclusive estou aqui no momento. Trabalho. Sim. Por isso que eu estava te lembrando de algum lugar. Olha só, hein, Conceição. Bacana demais. Pois é, trabalho aí sim. Essa é uma das escolas mais abertas, eu diria, e também tem duas que eu destacaria, que eu acho que se abre ainda mais ainda, que eu destacaria na cidade, que é o Interamérica, né? Que eles estão com uma unidade fundamental 2, mas eles vão abrir outra, né? Eles vão abrir outra escola, só não abriram agora por conta da crise. É uma escola extraordinária também, no sentido criativo. E o estúdio que eu falei para vocês também é uma escola muito criativa. E outra também que eu estou esquecendo, que é o Integrado Jaú, que eles têm uma abertura também muito forte com tecnologia, né? Mas eu sinto que o Fundamental 2 em Goiânia, ele tem uma abertura muito forte para essas questões, tá? De maneira geral. Mesmo não tendo outras experiências, eu creio que é o... Agora está tendo uma aula aqui, porque agora que eu percebi que é o Lúcio. Legal. E outra que eu falaria para você, Rafael, também, que é muito aberta, é o Colégio Ávila também, tá? Que inclusive também tem uma historiadora de diretora. A diretora do Colégio Ávila é historiadora também, né? Já cheguei a fazer uma entrevistinha lá com ela. Quem é a diretora do Colégio Ávila? O Colégio também. Tem o Omni também, isso, que é muito aberto, excelente colégio de sexto ao nono.
Conceição, eu vou ficar te devendo o nome dela, você acredita que eu não lembro, mas ela é historiadora, não, lembrei agora, chama Célia. Ela chama Célia, ela fez história, não sei se ela atuou há muito tempo, mas ela trabalhou como professora, e ela abriu o Ávila aí há muitos anos atrás, né? Eu não sei precisar aí o tempo, mas é um colégio consolidado, né? Já há um tempo, né? Ele teve médio também, mas no momento ele está até o 9º ano. Colégio também muito aberto a essas questões, né? Então, tem um colégio também até protestante, muito aberto, com metodologia ativa, aquele colégio IP, né? Também recebo notícias de lá também. Mas eu creio que tem boas opções, viu, gente? É um mercado difícil porque com pouca aula, né? E com muita gente, né? Então não é fácil entrar. E percebi também muito monopolizado, né? Principalmente no ensino médio, figuras que conquistaram, já se consolidaram, né? E fica difícil e a gente adentrar essas escolas, né? Então são figuras que estão há muito tempo já no mercado de trabalho, principalmente no médio e no curso. Mas eu creio que é possível, né, ser inserido aí nesse mercado privado também, tá? Acho que é totalmente possível, porque eu sempre consegui, assim, não tive tantos problemas em conseguir adentrar, né? Só é recente para mim mais o médio, né? Que eu acho que tem algumas coisas bem específicas, né, no médio mesmo, assim, uma preocupação muito grande com o Enem, né? Eles têm essa coisa muito forte e a questão da lista, né? É até engraçado. Toda aula, geralmente, tem que gerar-se uma lista de exercícios, né? Então, essa ideia é bem do conteudismo mesmo, né? Então, você perde em criatividade no médio, um pouco, né? Que o Fundamental 2 tem muito forte, e aumenta essa questão do treinamento com lista, né? Focando ali no Enem o tempo todo, o NB, a FUVEST, eles vão passear no Brasil inteiro com esses vestibulares, né? Mas é por aí, eu acho que, Rafael, te respondendo, tem muita opção, né, para a história trabalhar com esse tipo de metodologia mais criativa e ativa, né, e usando sempre essas estratégias acadêmicas que a gente aprende, né, na graduação, que eu acho que não, de jeito nenhum, devem ser jogadas fora, né. Essa estratégia do Riesling de associar o conhecimento histórico à vida prática, ela é batata, não tem erro, né, qualquer assunto que você trabalhar, isso dá certo, que o aluno vai conseguir identificar nele, vai assimilar o tema muito mais rápido, porque ele está presente na vida dele, né, vai fazer um sentido muito maior. A questão dos usos públicos são centrais também, né, tipo, muita gente fica pensando, né, pessoas comuns ficam pensando que a história, ela não está em todo lugar, né, e ela está em todo lugar, né, quando o jornalista fala e se remete ao passado, ele está ali elaborando uma ideia histórica sobre o passado, né. E a gente, como especialista, vai pegar lá essa falinha lá do William Bonner, ou seja lá qualquer jornalista que for, e transformar ela em um conteúdo metodológico e científico em sala de aula, né? Esse é nosso papel, né? Ter esse olhar atento, né, do cientista mesmo, para usar isso numa aula de maneira didática. Então, está no jogo, está no jornalista, está numa conversa de fim de semana, está na fala da professora sobre o ministro da Educação, né? Tem uma ideia histórica sobre o passado aí, né, a ideia de que nós devemos destruir esse rapazinho, por exemplo, de alguma forma, né, e conseguir um ministro da Educação de verdade, né. Então, esses usos públicos também eu acho que é uma bela estratégia, né. Eu lembro de fazer com a Conceição, usando o estágio, uma estratégia de pesquisa em relação a ele, né. A gente montava exercício de cognição, né, de forma criativa, pegava a narrativa do aluno. O que acontece? O que a gente tirava dali mesmo? Ah, tá. Tinha uma corrente muito forte na mais inglesa e portuguesa, que era sobre as ideias históricas, né, Conceição? Dos alunos, não era isso? Uhum, os tipos de ideias históricas, né? E o exercício de cognição, que eu me lembro, era uma coisa mais da History Education mesmo, né? Da Inglaterra, Portugal e o FPR, né? E eu lembro que o Riesling, né, tinha uma coisa muito forte com as tipologias, né? Então, a gente identificava ali desde a tradicional até a genética, né, como uma ideia mais complexa sobre o passado, e também a questão que eu acho muito legal dele, né, que eu acho que está presente um pouco nele, assim, eu não lembro dele usar esse termo, né, mas tem alguma coisa presente ali, que é a empatia histórica e a vida prática mesmo, né.
para ajudar nesse sentido aí das consciências, né? Então, isso tudo é possível levar para o assunto da sexta série, não tem problema, mas é lógico que a gente não vai falar o nome desse autor, né? Não pode problematizar antes de dar o conteúdo, né? Tem uma maneira específica que isso vai dar certo, né? Usando o Riesing sem, ao menos, falar o nome dele, né, para os alunos. Né? Obrigada, viu? Perfeito. Podemos encerrar, Rafael, Breno? Sim. Rafael? Sim, muito interessante a abordagem, inclusive. Muito bacana. Então, hoje ultrapassamos todo... Hoje foi aula dupla, né, gente? Lúcio, a gente vai te mandar um certificado, tá? Não, imagina, ótimo. Conceição, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, foi muito legal. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada mesmo a você, muito obrigada aos alunos também que ficaram aí o tempo todo prestando atenção, ao Breno também, nosso colega, assim, dividimos essa disciplina, estamos fazendo um trabalho aqui juntos. Então, obrigada, viu, Lúcio? Imagina, eu estou sempre disponível. Ok, Obrigado, tá. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Breno. Um abraço. Abraço.